Boa noite a todos. Como a Mara disse, faz muitos anos que eu não falo para todos nós ouvir, principalmente para mim. Eu faço prece, trabalho aqui, estou toda semana, mas vir aqui na frente falar, acho que quem lembra que eu falei aqui na frente, levanta o braço. Quem fala? É a minoria, né? A minoria. Então, eu não vou, vocês sempre ouviram. Já faz 5 anos e meio, mais ou menos, que eu não falo aqui na frente para todos ouvirem. 5 anos e meio. Então, não é porque eu não quis, eu não quero. Eu falava mais porque o Diora trabalhava lá fora, em Ipuã, então faltava oradores, então eu falava. Mas agora faz bastante tempo que eu não falo, e eu vou falar aqui, olha, como parece coincidência, como Deus é maravilhoso. Eu preparei em casa algumas linhas para falar sobre a fé. Aqui, a primeira palavra, fé. E caiu no Evangelho. A Beth nem sabia, estava aqui no meu bolso. Não sabia nem que você ia falar. A Beth não sabia. Eu entrei aqui, ela falou, tem alguém que quer falar com você. Saí e estava aqui dentro da minha bolsinha sobre a fé. E o Evangelho vem nos falar sobre a fé. Para que a gente tenha fé, para que a gente não seja covarde. Mas aí fala, mas o que é a fé? Se a gente tiver fé como um grão de mostarda, é o suficiente. Um grão de mostarda é pequenininho. Então, imagina se a gente tiver essa pequenina fé. Porque a maioria de nós somos de pouca fé. Pouca fé é bule, né? Que a gente coloca o café, não é? É de pouca fé. Então, essa fé, essa coragem, a gente acha que a gente tem. Eu tenho fé. Mas ter fé é ter coragem de vencer os nossos defeitos. Não coragem em discutir, em falar uma coisa para uma pessoa, outra coisa para outra. Fé, coragem que fala no Evangelho, essa coragem, é para a gente vencer os nossos defeitos, os nossos vícios no nosso dia a dia. Aquilo que a gente faz, chega à noite observar. O que eu fiz hoje? Será que eu fui certa com as pessoas? O que eu deixei de fazer? Então, cada dia melhorando mais. Falar, mas é difícil a gente ter fé, a gente mudar no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, a mãe que vai trabalhar, volta em casa. Como ter tempo de ter essa fé? A mãe que trabalha lá fora ou trabalha em casa, trabalhando, ela está orando, ela está pedindo, ela está agradecendo, ela está meditando. Entendeu? Não precisamos parar para ficar fazendo oração, para ter essa fé convicta. Agora vamos perguntar, cada um de nós, o que é a fé? Alguém quer falar o que é a fé? Vocês desculpam, porque eu tomo um remedinho e seca a minha boca. O que vocês acham que é a fé? Ter fé. Porque quando a gente está tudo bem, ninguém fala para a gente ter fé. Oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem, vamos embora. Aí quando a gente está lá com uma dificuldade, ou seja familiar, ou seja de trabalho, ou seja de doença, quando é doença é a mais difícil de todas. Todas a gente passa, tem fé, a gente vai, desce, vai. Mas quando é doença, quando é um que desencarna, um ente querido, fala, tenha fé em Deus, um dia você vai encontrar. A doutrina fala que a gente não morre. É difícil. É muito difícil. Neste momento, alguém fala, tenha fé. Ninguém quer arriscar o que é ter fé. Quando alguém chega na gente e fala, tenha fé, isso passa. E a gente está lá agonizado com aquilo, com aquela ansiedade que acha que nunca vai passar aquilo. Então eu fui procurar no dicionário, na internet, para ver o que é a fé. A fé nada mais é a confiança. Então quando alguém chega para nós e fala, tenha fé, é ter confiança. Confiança em quem? Confiança em si e confiança em Deus. Essa
Essa é a fé. Essa é a coragem de ter essa fé, de ter essa confiança em si mesmo. Todas as nossas dificuldades, falamos, eu tenho fé. Mas aí a gente pega um tropecinho ali, a gente já cai. Né? É financeiro, seja lá o que for. Mas quando a dor, porque todos nós passamos por dor, ninguém está isento. Mas quando a dor, ela é na doença, ela é muito difícil. É muito difícil. Há 15 anos atrás, eu vou dar o testemunho aqui hoje, o porquê que eu fiquei 5 anos sem falar aqui. Há 15 anos atrás, a Mara, que hoje faz parte do nosso grupo, ela teve uma enfermidade gravíssima. Eu não sei se alguém aqui se lembra. Ela estava grávida da Yasmin, ela não engravidava, e depois, quando ela estava quase não sei quantos meses para nascer a Yasmin, ela deu uma enfermidade, uma veinha aqui no pescoço, na cabeça, fininha como um fio de cabelo. Ela paralisou totalmente. Foi um choque para todos nós. Ela já estava no centro, mas isso não quer dizer, porque a gente está no centro, que a gente não vai ter doença, que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter enfermidade. O que acontece a gente numa doutrina, o que acontece você ter uma religião, o que acontece a gente quando tem fé, que é essa confiança dentro de nós, que aquilo vai passar, que aquilo passa, mesmo a morte a gente vence, porque a morte não existe. Mas neste momento que a gente está passando, é muito difícil. É só Deus para nos auxiliar e os amigos que nos fortalecem. É só. Cada um daqui tem certeza que já passou por algumas dores, porque ninguém está isento de dor. O que acontece é a gente vir ao centro. A gente ouve, a gente toma um passe, a gente toma água fluidificada, a gente fortalece essa coragem, fortalece esse eu, fortalece a nossa alma, a confiança maior. Então, precisamos saber usar essa nossa fé no momento certo. Essa fé. Então, eu estou falando da Mara, ela ficou paralisada há alguns tempos, eu não sei quantos meses. Quem está aqui presente pode confirmar comigo. E a gente ia lá transmitir passe nela. Chegava gente de todas as religiões, ia lá fazer oração. A gente não pode negar a oração, que vem da onde vier. Negar a oração é negar a Deus. Então, Deus é um só, gente. Não existe dois deuses, não existe vários deuses. Cada um interpreta Deus da sua maneira. Cada um entende a Bíblia da sua maneira. Então, todas as religiões se uniram, todos iam lá, ela não andava, ela não podia ir ao centro. E passou, ela sarou. Aí não lembro se foi quando nasceu a menina, esse fato eu não lembro, já faz 15 anos, mas eu lembro desse detalhe. Depois vem eu, 10 anos depois, com o meu neto. Alguns aqui sabem da história do meu neto, Pedro Henrique, filho do Paulo Henrique. Muitos sabem. Ele nasceu, com 7 dias precisou fazer uma cirurgia do coração, que as veinhas estavam trocadas. Bom, achamos que estava tudo bem. Festa e festa, passamos Natal, passamos Ano Novo, chegamos à Páscoa. Chegamos à Páscoa, a veinha dele se fechou, do coração para o pulmão, fechou. É uma doença que se chama estenose. Vocês procuram na internet, anota aí, é gravíssimo, porque os médicos diziam assim, que essas veinhas se fechavam e fechava todas as veinhas do corpo. O Nanico sabe dessa história, algumas mais pessoas sabem, o Caçote, mais alguém sabe. Se fechou as veinhas, e os médicos diziam assim para nós: é estenose, vó. Eu falei: o que é estenose? Eu não conheço. As veias se fecham e vai se fechar toda do corpo, não vai ter mais circulação. O sangue foi para o pulmão, ele só ia, ele não voltava, porque a gente tem 4 veias. Eu não sei nada de medicina, mas eu aprendi um pouco lá com os médicos. Essas veinhas fecharam, aqui voltaram, o sangue só ia para o pulmão, só ia, não voltava. O pulmão ficou cheio de sangue, cheio. E os médicos falando que era estenose, era um caso, 2 casos que existiam no Brasil registrados.
Pode ter mais, mas não foram ao médico, não registrou. Então, um dos casos, os pais não teve condições de operar, eu acho que era uma filha, uma menina. E a gente, graças a Deus, os médicos falando que era estenose, que não ia ter jeito, que a gente fez. Procurou na internet. Eu falei, GT, meu filho, deu velho, vamos parar de procurar na internet. Vamos acreditar, vamos confiar. A hora que o médico falar, a doutora, assim, a equipe, olha, o teu filho, o teu neto tem isso, a gente parava, olhava e não acreditava naquilo que o médico estava falando. Não acreditava, mas, porém, precisava acreditar, porque ele precisava da cirurgia. A gente não acreditava que era aquela enfermidade. Eu olhava para a doutora, eu falava, doutora Maria Fernanda, como você tem tanta certeza, uma menina nova, tanta certeza que é estenose, que é uma doença grave? Ela parou, depois a gente vai fazer a biópsia. Eu falei, então você não pode afirmar. E graças a Deus, ele operou. Ele ficou uma semana internado. A gente começou a pedir orações. Imediatamente eu liguei aqui para a Rosali para avisar o pessoal. E foi fazendo oração. E todo o Brasil inteiro, Polônia inteiro, todas as religiões, eu ficava na feira, depois do ocorrido, um chegava, olha, eu fiz oração para o seu neto, eu agradeço. Todas as religiões, gente, por isso que não existe outro Deus, só existe um. E todas as religiões, o fim é de chegar até Deus. Então, ele recebeu essa bênção, ele recebeu essa dádiva. Por quê? É merecimento? Com certeza ele teve merecimento. Porque se não tiver merecimento, é difícil a gente receber. Recebe. Intercedendo todas as pessoas, recebe também. Por intercessão de todas as pessoas, Deus atende às nossas preces. Porque Ele diz, batei e a porta se abrirá. Então, essa doença do Pedro Henrique foi para faculdades, para Boston. Então, o médico falava assim, vó, reza, vó, porque eu sou objeto de Deus. E eu rezava. Eu só falava, meu Deus, eu acredito em Ti. Olha como seria aquele momento, a gente está assim, e eu tive, graças a Deus, com o poder divino, essa força para ficar junto com meu filho, com meu neto, com a minha nora. Eu não podia afastar do meu filho, do Paulo Henrique, era só para tomar banho. Só, porque ele se sentia inseguro. Eu ia tomar um café, era junto com ele. Comer a gente não comia. Era tomar banho, dormir a gente não dormia, era um chazinho, um suquinho e assim por diante. E o médico, todas as vezes que me encontrava, ele falava, vó, reza, eu sou um instrumento de Deus. E eu, com o meu pequeno conhecimento, eu transmitia passe todos os dias, toda a hora que eu estava no hospital. Transmitir passe é o quê? É transmitir amor, é entregar a Jesus. Então, no momento que o médico falou para nós que era para jogar a toalha, que não tinha o que fazer com o menininho de 6 meses, foi difícil. Recorrendo ao médico, falou, ô médico, esqueci o nome dele agora, qual a chance que meu filho tem, meu neto tem, meu sobrinho, que a gente ficou todos, ele falou assim, de 1 a 100, ele falou 1. De 1 a 100 a gente perguntou para ele, ele falou uma chance. Então 99 a gente não tinha. Aí nós falamos, então nós vamos agarrar nesse 1. Porque ele falava, se operar ele morre, se não operar ele morre. Então, se de todo jeito não tinha jeito, o caso era operar. Porque se essa chance era uma, essa mínima podia dar certo. Poderia dar certo. Bom, saindo dali, foi numa quarta-feira, a Patrícia, o Paulo e eu fomos bater, ela foi bater palma no centro que ela frequenta. Chegamos lá, tinha acabado a sessão, tinha acabado o passe.
E a senhora, ela pegou e contou o fato para a senhora, falou: olha, fulana, é só por Deus, não tem o que fazer na medicina, é só Deus que cura o nosso filho. Eu achei uma coisa tão linda da mulher, que ela respondeu assim para nós: filha, se é por Deus, deixa para Deus. Deixa para Deus. Porque a gente tem um costume de falar, quando está entregue para Deus, não tem mais jeito, não é isso? Não é assim? Olha, eu fui no hospital, o meu parente lá está entregue para Deus. Então, quando falamos aquilo para a senhora falou: filhas, entregou para Deus, entregou, está em boas mãos. Aí eu olhei assim e falei: a senhora tem razão. Foi onde que eu pude ter aquela fé, aquela confiança em mim e aquela confiança em Deus. Porque naquele momento que a medicina fala, que a gente acredita na medicina, precisamos acreditar na medicina, porque delas a gente sobrevive, a gente faz tratamento. Então não é porque somos espíritas ou temos essa ou aquela religião que vamos deixar da medicina. Temos que fazer as duas terapias. E assim entregamos para Deus. Entregamos de coração, porque é difícil entregar de coração, mas se não tinha outro jeito. Todo que fala, olha, entrega para Deus, não tem cura. E olha, eu sou difícil para chorar. Eu precisava ficar firme. Um desmaiava, o outro desmaiava, eu ali firme. Aí a Patrícia falava: ô Mate, você não é mãe. Eu falei: sou, filha, eu sou mãe 2 vezes. Sou mãe 2 vezes. Então quem é avó sabe o que é ser avó. É ser mãe 2 vezes. O amor é dobrado. É igual filho, mais, porque a gente fica mais coroa, a gente tem mais paciência com os netos. É tudo mais com o neto. Ali eu fiquei com aquela coragem, com aquela certeza, com aquela confiança em Deus. Eu me entreguei para Deus de coração e falei: tá para ti, Senhor. Tu vai cuidar do nosso neto, do nosso pequeno. Aí eu só transmiti a passe. Eu era instrumento de Deus também, porque nós somos instrumento de Deus, todos nós. Eu transmiti a passe. Eu nem rezava, nem sei o que eu falava. Eu tinha que socorrer o filho, a nora, e ouvir no médico, eu transmitia passe. Quem transmite passe sabe. Sai da gente assim. Como eu vou falar? O Diogo pode explicar uma hora para vocês o que é isso. São fluidos. Sai da mão dos passistas. Então, ia para o meu neto. Ia para todos. Eu transmitia naqueles que estavam na UTI. Porque cada um era uma doença diferente, mas eram todas graves. Todas gravíssimas. Então saía aqueles fluidos. E eu ensinava meu filho, minha nora: transmite passe. Eles não acreditavam no passe. Não é que eles não acreditavam. Eles ficavam inseguros, eles nunca fez isso na vida. Porque a pessoa que transmite, ele se solta, ele fecha o olho e busca energia e passa para o paciente, passa com amor. O passe nada mais é amor. E a mãe e o pai têm um poder muito grande sobre o passe em seu filho. Daí foi passando uma semana. Os médicos falavam: tem que abaixar, estava em 120 o pulmão dele. Tem que abaixar porque não tem como operar. Se operar dessa maneira é cortar, ele explode sangue para todo lado. Para todo lado explode sangue. E vamos, e ali aquele menino inchado, entubado, era horrível. Ele era desse tamanhozinho, só via aparelho nele. Não via Pedro Henrique, só aparelho. Aí eu falava para a Patrícia e para o Paulinho: transmite passe, faz oração. Quando eu ia fazer, eles faziam também. Mas eles não confiavam neles. Um dia, eu estou em casa, eles me ligaram. A Patrícia me ligou: Mate, eu transmiti um passe, eu e o Paulo. Saiu uma coisa tão gostosa de nós. Eu falei: esse é o amor. Esse é a energia. Essa é a energia que vocês transmitiu nele. Saíram para tomar um café. Aí já estavam aliviados, confiantes. Saíram. Foram tomar um café, os dois, que eu estava na casa deles, que eu pousava em casa. Eu e a Vani. E daí, eles voltaram dentro de 15 minutos. A hora que eles chegaram na UTI, a doutora da UTI falou assim: ô Patrícia e Paulo,
Um médico saiu daqui agora e falou que é um médico da família. Estava procurando vocês. Vocês não encontrou ele no corredor? Eles falaram, não, nós não encontramos no corredor. Nós não temos médico da família. O único médico da família em São Paulo é o Juninho Santana. E ele naquele momento não estava nem sabendo. Não, nós não temos médico. Aí ela falou, ligou para mim e falou, Mate, esse médico deve ser do plano espiritual. E foi do plano espiritual. Ele não deixou nome. Olha, gente, é difícil explicar tudo isso porque a doutrina explica, tá? O espírito pode se materializar e fazer isso e o outro vê. Tá entendendo? Não é uma coisa assim que é fora do natural, não. É natural, só que é bem raríssimo, porque eu nunca vi isso. Eles que me contaram. Não, quem contou foi a enfermeira, a doutora lá da UTI, que viu esse médico. Daí, foi de manhã, os exames eram feitos 2 vezes por dia. Foram fazer o exame à tarde, gente, acredite se quiser. De 120 que estava lá, que eu não sei que é o negócio que eles falam, veio para 60. 60. Isso foi numa terça-feira. Eles estavam só esperando abaixar essa pressão do pulmão. Agora que eu lembrei, a pressão do pulmão estava em 120, veio para 60. E o normal de uma criança é de 30 a 35. Então vocês veem o quanto estava cheio o pulmão dele. Daí o médico falou, já podemos marcar a cirurgia para amanhã. E já marcou para quarta-feira, que foi um feriado, 21 de abril. Estava tudo mais calmo no hospital. Os médicos ficaram todos lá, a equipe, e foi feita a cirurgia nele. Então, é um caso da gente. Eu acredito que vocês estão acreditando, porque eu estou falando e muitas pessoas aqui passou junto comigo, eu lá e as pessoas aqui. Eu ficava ligando todo dia, alguém me ligava 2, 3 vezes por dia, passava informação. Então eu tenho certeza que vocês acreditam e tenho certeza que a gente acreditou na medicina e acreditou em Deus. Bom, marcou. O médico falou assim, vai ser de 10 a 12 horas de cirurgia. De 10 a 12. Bom, ele entrou 6 horas, 15 para 6 eu estava no hospital, que a gente não posava lá. Eu e a Vani. Transmitimos um passe nele novamente. 6 meses depois passamos pela mesma dificuldade, que operou uma vez, estava operando outra vez, aquela dor, aquela coisa, tudo difícil. Eu falava, Vani, transmite o passe. Silêncio, não tinha ninguém no hospital, descemos, fomos transmitindo passe na sala de cirurgia, uma distância daqui lá. Já fomos fazendo. Eu falei, Vani, impõe as mãos. Ah, Mate, eu não sei. Eu falei, é para impor as mãos. Aí eu já sentia. A Vani, ai, Mate, tá saindo uma coisa tão estranha da minha mão. Eu falei, fica tranquila. A energia, isso é amor. Quando a pessoa se solta, ele está doando amor. Ele não sabe que ele doa, mas ele sente. Aí ela começou até a chorar de alegria. Eu falei, é amor, Vani. Transmitimos um passe na sala de cirurgia, por fora, é lógico, né, gente? A gente também não é assim que a gente vai entrar e fazer isso, não. Mas não precisa entrar lá dentro. A mente da gente, o pensamento, os espíritos atravessam todas as paredes, não precisa de nada. Distância, eles vão à distância, não precisa a gente estar junto. Mas a gente só fica junto com os familiares para dar força para eles. Não é? Porque é difícil a gente ficar sozinho. Depois desse momento, chega o Pedro Henrique e entra na sala de cirurgia. O médico entrou 6 horas. 6 horas. Eu peguei um livro, devorei. Fui lendo. Eu não rezava. Eu só mentalizava. Eu não falava nada. Eu só pensava coisa boa. Eu não falava, meu Deus, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Porque a gente não pode ficar repetindo palavras. A gente acerena, acalma, porque os espíritos bons, os espíritos amigos, os protetores, para nos auxiliar, eles pedem para a gente ter calma. Porque às vezes eles vêm nos auxiliar, mas a gente estiver muito apavorado, muito irritado,
eles não têm como chegar até nós. Bloqueia, isso mesmo, a Modenita falou correto, bloqueia. É como um médico, se você ficar andando, porque não vai conquistar o coração. Então é a mesma coisa da espiritualidade. E tudo que tem na terra, tem no plano espiritual. É ao contrário, o que tem no plano espiritual tem na terra. A terra é a cópia do plano espiritual. Então, os instrumentos do plano espiritual é muito melhor do que os nossos aqui. E os nossos já estão bem adiantados. Então, precisamos sempre acreditar. Sabe que hora que acabou a cirurgia? 12h e 35 minutos. 6 horas e 35 minutos, né? Eles entraram, até preparar tudo, né? Não sei que hora que eles começaram. Eles saíram felizes. Felizes saiu o médico. Só saiu um, né? Que era o responsável, o outro ficou pra lá. Saiu e falou assim: nossa, a gente... Ele falou que ele não esperava estar como estava o pulmão dele. Falou que estava só numa beiradinha, ele tirou a veinha e fez... Ele falou que os exames mostravam, mas a hora que corta, que vê totalmente. Então, estava tudo mais fácil do que eles imaginavam. Gente, aquilo foi uma grande felicidade. E depois a recuperação, falava assim, vai ficar um mês na UTI, uma semana na UTI, um mês no hospital. Gente, dentro de 8 dias, na outra quarta-feira, a gente já estava em casa com o menino. Em casa, com o menino, com o Pedro Henrique, são e salvo, mas remédio, cuidando. Não é que a gente entrega para Deus e deixa que Deus faz. Não é assim. A gente entrega para Deus, acreditando em Deus, mas fazendo a nossa parte. Fazendo aquilo que a medicina nos ensina. Era medicamento, era isso, era exame, era aquilo, aquele outro. Constante. O que eu fazia, gente? Eu falei pro meu filho. Aí tinha que vir uma avó e a outra ficar. Aí o Deu Velho falou, mãe, você fica. Era perto do Dia das Mães. 21, né? Eu voltei Dia das Mães para casa. Aí eu fiquei lá, o que eu fazia? Eu só cantava para ele. Eu falei, eu vou ficar aqui para rezar, gente, porque vou fazer uma comida, que eu não vou limpar a casa. Gente, eu cantava o dia todo para ele. O dia todo, aquelas musiquinhas. E vocês sabem que a musiquinha veio assim, de momento, não tinha nem pensado em cantar. Porque o que vai fazer com uma criança lá que não pode mexer, não pode pegar, não pode fazer nada? Eu batia na costinha dele e cantava, as musiquinhas serenas. E aí, é tão interessante que tinha cirurgias espirituais. A gente recorreu também, lógico, fomos em Andeara, fomos no centro do São Francisco. Então foi muita gente. Entramos na internet, a gente fazia cirurgia espiritual. Falava assim, meu Deus, ele não vai ficar quieto. Então ensinava lá, pra gente tal hora, 8 horas, ficar até as 9 horas, sem barulho, com a luz baixa e ele quietinho. Vocês acreditam que ele ficava quietinho? Do jeito que a gente pedia a Deus? Eu falava, gente, como uma criança dessa vai ficar quieta com 6 meses? Vai chorar, vai gritar? A gente batia a mão na costinha dele, cantava musiquinha, ficava 1 hora quietinho. Ele relaxava. Gente, é incrível, parecia que era uma anestesia, porque né, a gente... Um calmante. Ele ficava quietinho, ele atendia tudo que a gente pedia para Deus e conversava com ele, ele fazia. E o tratamento correu, isso já faz 5 anos. Hoje, graças a Deus, e está correndo. Só que aí era cada mês e foi aumentando os tempos, né? Hoje, graças a Deus, ele já está com nota 10. Eu acho que não sei, foi 1 ano, ele já ficou sem medicamento. Então já faz 4 anos que ele continua indo ao médico. Ele sabe que ele tem que ir por causa do coraçãozinho, mas ele não sabe da história dele, que era tão difícil, que não era para ele. Tão difícil. Então ele vai... Quando a gente retornava na médica, né, que depois o cirurgião foi embora, só ficava a doutora cardiologista. Ela falava, Pedro, tem alguém rezando por você? Porque ela não acreditava muito não. Porque eu não acredito que está desse jeito. Eu não acredito, a tia não acredita. Como está teus exames, Pedro? E nós sorria, né? Ela não falava nada. E o sorriso da avó, o sorriso da mãe. Porque ela não acreditava, agora o doutor acreditava.
acreditava. Ele falava para a gente rezar para ele, que ele era instrumento de Deus, que ele ia fazer tudo de acordo com o que ele recebia naquele momento. E ele recebeu, ele abriu, viu que estava tudo diferente. Porque, ó gente, é difícil a gente saber que vai cortar uma criatura. Um adulto é difícil. Cortar uma criança, cortar a costelinha assim, abrir, tirava o coração para fora. E eles falavam assim, ó, todo o maquinário está aqui. Porque a hora tirava todo o sangue. A hora da gente voltar o sangue nas veinhas, pode explodir tudo. Sair sangue pelo nariz, pela boca, por tudo, pelos poros, e não controlar a hemorragia. Então, uma tensão muito grande, muito grande. Então, daí eu fui afastando de falar aqui na frente. Então, o Diora me convidou, eu falei assim, ô Diora, então eu vou falar sobre o Pedro Henrique. Ele falou, pode falar. E hoje, há uns dias atrás, aconteceu com o Diora, né? Com o Diora, praticamente a mesma situação. 5 anos depois, tá, gente? Aqui novamente. E aí pedindo, hoje nós só temos que agradecer, agradecer e agradecer sempre. Então, quando é doença assim, é difícil. Então, aí a Camila e o Zé, eles falavam, mas o que é ter fé? A gente ia todo dia lá transmitir passe que eles pediram, antes da cirurgia. Camila, ter fé, ter confiança. Ai, mas eu não consigo, porque é muita aflição, gente. É muita aflição, é muito desespero. Se não for alguém nos apoiar, se não for uma força maior nos apoiar, a gente não passa. A gente não suporta, não suporta. Então, o desespero, vê bem, quando Jesus foi crucificado, voltando agora para Jesus, daí o Judas, que traiu Jesus, ele se enforcou, né? Vocês lembram da história, não lembra? Ele ficou desesperado e se enforcou. E Pedro teve calma. Pedro é aquele que beijou Jesus, né? É isso. Pedro que beijou Jesus, entregou Jesus, ele ficou calmo. Ficou calmo e Jesus perdoou eles. E que o Judas fez? Se enforcou. Até hoje Judas sofre por ele ter se enforcado. Até hoje, ele já veio como Joana d'Arc, né? E ele vai, toda sexta-feira santa, ele vai lá onde Jesus foi crucificado. E ele sofre ainda por isso que ele se enforcou. Então, o que naquela época já fazia 2000 anos atrás, o desespero não leva a gente a nada. A calma, como foi Pedro, Jesus perdoou, tudo passou. Teve prova? Pedro? Teve, mas ele não se enforcou, porque é uma dor muito grande para o espírito, o enforcamento. Então, ele passou por outras provas. Então, aí vem a qualidade da prece. Qualidade. A prece não tem essa ou aquela prece. Todas as preces são boas para Deus. Todas. Não importa se que você é, não importa onde você está. Alguém pediu uma prece, entrega imediatamente para Jesus, entrega para Deus, que Deus vai acolher, os espíritos amigos vai acolher aquela prece e colocar no lugar certo, aonde precisa, no momento certo. Então, hoje eu vim dar o meu testemunho, depois de 5 anos e meio que eu não falava aqui na frente, e vim falar isso. Então a gente tem que fazer a prece, pedir, agradecer. Na realidade, Deus já sabe o que nós precisamos. A gente só pede porque é um hábito da gente pedir. Mas na realidade a gente precisa só agradecer. Ah, mas eu vou agradecer uma doença? Sim, agradecer. Porque foi com a doença do Pedro que eu aprendi a entregar a Deus. Entendeu? Em todas as dores a gente aprende alguma coisinha. Só agradecer. Agradecer e meditar. Aí fala, mas o que será que é meditar? Ter fé é confiar em Deus. E meditar, o que é? Porque muitas vezes a gente fala assim, medita. O que é meditar? Meditar é você acerenar o teu pensamento, acalmar e ouvir a voz de Deus falar para você. Isso é meditar, é ouvir a voz de Deus falar dentro de nós.
as crianças já estão apavoradas. Para encerrar, eu vou falar uma historinha aqui que já foi falada aqui, mas ela encaixa muito bem. Quem já ouviu, tudo bem, eu aprendi ela aqui. Então tinha uma senhora muito pobre. Ela estava sozinha para cuidar do filho. Ela tinha a última mamadeira à noite para dar para o filho. Ela deu. Mas ela sabia que o filho ia acordar. Ela não tinha leite para dar. Ela não tinha leite. Ela morava sozinha no sítio. Daí ela orou a Deus e pediu a Deus que mandasse o leite, viesse da onde vier, que ela aceitava o leite, que ela queria, que ela precisava, que na madrugada o filho acordava e não tinha leite para mamar. Bom, ao lado vizinho tinha um senhor ateu que não acreditava em Deus. Passou a noite toda com o seu pessoal, com os seus funcionários, com as pessoas que trabalhavam no retiro, e falando que Deus não existe, que é isso, que é aquilo. Falando. Daí falou assim, bom, mas eu não acredito em Deus, mas você vai pegar esse latão de leite, falou para o funcionário, e vai entregar naquela casa. E fala para aquela senhora que Deus não existe. E fala para aquela senhora que foi o diabo que mandou esse leite para ela. Eu quero saber... O diabo, entre aspas, porque na doutrina a gente sabe que não existe, viu, gente? É a conversa. Existem espíritos inferiores. Então, não existe. Fala, não sei se foi o diabo, não. Fala para a senhora, porque ele não acreditava em Deus, ele julgava o diabo. Fala para a senhora que foi o diabo que mandou. Aí o rapaz saiu e falou, mas o diabo? Vai falar para ela. Aí ele chegou na madrugada, mas tem que ser naquela casa? É naquela casa. Aí bateu o palmo, a senhora saiu, falou assim, olha, eu vim entregar esse latão de leite aqui para a senhora. Ela pegou, agradeceu. Obrigado. Aí o rapaz falou, a senhora não vai pedir quem mandou? Ela falou, eu não vou pedir quem mandou, porque a ordem vindo de Deus, até o diabo obedece. Entendeu? Então, se foi o diabo que mandou, veio por Deus. Porque quem tem Deus no coração, nada precisamos temer. Está entendendo? Então não precisamos ter medo dos espíritos sofredores, dos necessitados, aqueles que falam para nós que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, porque tendo Deus no coração, não precisamos ter medo de nada. Então, vindo de Deus, tudo é aceito, porque dá ordem, Deus dá ordem, e nós precisamos obedecer. Ouvir a voz de Deus falar dentro de nós, ouvir a consciência, que fala assim, mas como a voz de Deus vai falar dentro de mim? É a consciência, porque todos nós temos, todos nós, não é esse, não é aquele, todos nós temos. Então vamos ter essa fé, ter essa coragem, ter essa confiança, e é em todas as nossas situações. Não precisamos ter doença, não. É com o filho, é com a família, é com o emprego que você precisa, porque Deus não abandona e Deus nos dá sempre o melhor. É difícil a gente aceitar isso. Deus nos dá sempre o melhor, mas Ele deu tanta coisa, tanta dificuldade para mim, mas Ele dá sempre o melhor, porque se Ele der outra coisa, a gente não vai saber usar.